E se tudo o que você aprendeu sobre o início da humanidade estiver incompleto? Gênesis 1. Nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas algo estranho acontece no versículo seguinte. A maioria das pessoas assume que a Bíblia conta uma história linear desde a criação até os dias de hoje. Mas estudiosos antigos perceberam uma ruptura silenciosa entre esses dois versículos, um intervalo que esconde uma era inteira da história humana. Nesta narrativa, vamos revelar 3 verdades perturbadoras. Primeiro, vamos examinar o que a linguagem original realmente diz sobre esse intervalo misterioso. Depois, vamos descobrir quem habitava a Terra antes de Adão ser formado. E, finalmente, vamos entender por que essa verdade foi removida da narrativa aceita. E quando você compreender essa primeira camada, a história real começa. Gênesis 1:2 descreve a terra como desordenada e vazia, coberta por trevas. Mas aqui está a questão que muda tudo. Por que Deus criaria algo caótico e vazio desde o início? A Escritura revela em outras passagens que Deus não é autor de confusão. Isaías 45:18 declara claramente que ele não criou a terra para ser um desperdício, mas para ser habitada. Então, o que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? Algo transformou aquela criação perfeita em ruínas. Rabinos judeus dos primeiros séculos já debatiam esse problema. Eles notaram a transição abrupta e questionaram se havia uma história não contada. Os pais da igreja primitiva, como Orígenes e Jerônimo, também sugeriram que houve um intervalo de tempo significativo. Não era especulação casual. Era uma tentativa honesta de reconciliar o texto com a realidade que viam ao seu redor. Evidências físicas de civilizações antigas, esqueletos gigantes, estruturas megalíticas que desafiavam explicação. A palavra hebraica usada em Gênesis 1:2 é hayá. Ela pode significar era ou tornou-se. A maioria das traduções escolhe era, mas o contexto gramatical permite tornou-se. Se a terra se tornou desordenada e vazia, isso implica uma mudança de estado. Algo existiu antes, algo foi destruído. E as trevas que cobriram a face do abismo não eram apenas ausência de luz. Eram o resultado de um julgamento. Estudiosos notam que a mesma frase usada para descrever a terra em Gênesis 1:2 aparece em Jeremias 4:23, onde o profeta descreve um julgamento divino devastador. Jeremias viu a terra e ela estava desordenada e vazia. Ele viu os céus e não havia luz. Isso não é linguagem de criação original, é linguagem de destruição. É o vocabulário do fim, não do começo. Então, se Jeremias usou essas palavras para descrever julgamento, por que assumimos que Moisés as usou para descrever criação pura? Aqui está onde a narrativa se torna ainda mais perturbadora. Se houve um mundo antes de Adão, quem vivia nele? Textos antigos que não entraram no cânone bíblico falam de seres que caminhavam entre céu e terra. Eles mencionam criaturas que misturavam carne e espírito. Eles descrevem uma civilização que alcançou conhecimento proibido e foi apagada por desobediência cósmica. Esses textos não foram destruídos por acaso. Eles foram removidos porque revelavam demais. A teoria do intervalo não é invenção moderna. Ela aparece em comentários judeus antigos, como o Targum de Jonatas e o Zohar. Aparece nos escritos de teólogos cristãos dos séculos 17 e 18, como Thomas Chalmers e G. H. Pember. Eles viram o que muitos ignoram hoje, que Gênesis 1:2 não descreve o ato criativo original, mas uma reconstrução, uma restauração após catástrofe, um reinício após o fim. Pense nisso.
Se Deus criou tudo perfeito no versículo 1, por que precisaria dizer haja luz no versículo 3? A luz já existiria desde o princípio, a menos que algo tenha apagado essa luz, a menos que as trevas tenham invadido como consequência de rebelião, a menos que estejamos lendo não sobre criação, mas sobre recriação, não sobre início, mas sobre recomeço, não sobre Gênese, mas sobre restauração. Agora considere as implicações. Se houve uma era antes de Adão, então a linha do tempo humana é muito mais longa do que nos ensinaram. Se houve uma civilização antes da nossa, então os fósseis e artefatos que encontramos podem não ser de nossos ancestrais, mas de predecessores completamente diferentes. Se houve um julgamento antes do Éden, então a história da queda não começa com Eva e a serpente. Ela começa muito antes, em um tempo que foi apagado dos registros oficiais. Mas por que apagar essa história? Por que esconder essa era? Quem se beneficia do silêncio? E o que mais está oculto nas entrelinhas da Escritura, esperando ser descoberto por aqueles que ousam questionar a narrativa aceita? A resposta a essas perguntas vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre origens humanas. E uma vez que você vê o intervalo, você nunca mais lê Gênesis da mesma forma. Capítulo 2. A terra que se tornou vazia. A palavra Hayá é a chave que destrava o mistério inteiro. E Gênesis 1:2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Mas em hebraico, Hayá aparece mais de 1000 vezes nas Escrituras, e na maioria dos casos significa tornou-se, ou veio a ser. Então, por que tradutores escolheram era em vez de tornou-se neste versículo crítico? Porque tornou-se implica mudança. Implica que algo aconteceu. Implica uma história antes da história. Quando você lê a terra tornou-se sem forma e vazia, a imagem muda completamente. Agora, você não está olhando para a matéria-prima esperando ser moldada. Você está olhando para ruínas. Você está vendo os restos de algo que existiu e foi destruído. As trevas não são a ausência original de luz. São trevas que desceram como julgamento. O abismo não é vazio primordial. É o que sobrou depois que tudo foi levado. Estudiosos que defendem a tradução tradicional argumentam que o contexto não suporta tornou-se. Mas examine o padrão linguístico. Quando Gênesis usa Hayá em outros lugares, frequentemente indica transformação. Gênesis 2:7 diz que o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 19:26 diz que a esposa de Ló tornou-se estátua de sal. Gênesis 3:22 diz que o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Em todos esses casos, Hayá marca uma mudança de estado. Então, por que seria diferente em Gênesis 1:2? A resposta não é linguística, é teológica. Aceitar tornou-se significa aceitar que algo aconteceu antes de Adão. Significa aceitar que há uma era perdida. Significa aceitar que a narrativa bíblica começa não com criação, mas com restauração. E isso desafia interpretações que dominaram por séculos. Isso força perguntas desconfortáveis sobre o que foi removido do texto e por quê. Jeremias 4:23-26 oferece a conexão mais clara. O profeta tem uma visão de julgamento futuro e descreve a terra usando as mesmas palavras exatas de Gênesis 1:2. Olhei para a terra, e eis que era sem forma e vazia. Olhei para os céus, e não havia luz. Olhei para os montes, e estavam tremendo. Olhei, e não havia homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei, e a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor. Jeremias não está descrevendo criação, está descrevendo destruição, está descrevendo o resultado de ira divina.
Está descrevendo um mundo que existiu e foi devastado. E ele usa a mesma linguagem que Moisés usou para descrever a terra em Gênesis 1, 2. Isso não pode ser coincidência. É eco intencional. É conexão deliberada. É pista de que Gênesis 1, 2 também descreve o resultado de julgamento. Agora, adicione Isaías 45, 18 à equação. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez, que a estabeleceu, que não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Deus não criou a terra tohu, que é a palavra hebraica para sem forma, ou vazia. Mas Gênesis 1:2 diz que a terra era tohu. Como resolver essa contradição? Simples. Isaías está falando da criação original no versículo 1. Gênesis 1:2 está descrevendo o que aconteceu depois. Primeiro criação perfeita, depois destruição, depois restauração. Pense na lógica. Deus cria os céus e a terra. Perfeito, completo, habitável. Mas então algo acontece. Algo que o texto não explica explicitamente porque os leitores originais já sabiam. Algo tão catastrófico que transforma a ordem em caos, luz em trevas, vida em morte. E sobre essas ruínas, Deus começa de novo. Haja luz. Não luz original, mas luz restaurada. Não primeiro dia, mas primeiro dia da restauração. Textos judaicos antigos apoiam essa leitura. O Targum Onkelos, uma tradução aramaica do primeiro século, sugere que houve uma terra anterior. O Talmud menciona mundos que Deus criou e destruiu antes deste. Comentários rabínicos falam de Shevit, ou ciclos de criação. A ideia de que este mundo não é o primeiro, mas o último de uma série. E cada mundo anterior terminou em julgamento. Teólogos cristãos primitivos também viram o intervalo. Orígenes, no terceiro século, propôs que houve uma queda antes da criação de Adão. Jerônimo, no quarto século, notou o problema do versículo 2. Agostinho considerou múltiplas interpretações. Eles não tinham agenda moderna. Eles estavam tentando entender o texto honestamente. E o texto apontava para uma história antes da história. No século XVII, o bispo anglicano Edward Stillingfleet defendeu a teoria do intervalo. No século XIX, teólogos como Thomas Chalmers e G. H. Pember desenvolveram versões detalhadas. Eles conectaram o intervalo à queda de Satanás. Eles propuseram que Lúcifer governou a terra antes de Adão. Eles sugeriram que sua rebelião trouxe o julgamento descrito em Gênesis 1, 2. E sobre as ruínas de seu reino, Deus criou a humanidade adâmica. Evidências geológicas complicam a imagem. Fósseis de criaturas que viveram milhões de anos antes de humanos. Camadas de sedimento que indicam eras de deposição. Evidências de catástrofes globais, extinções em massa, a reconfiguração de continentes. A ciência convencional vê isso como processo evolutivo lento. Mas e se for evidência de múltiplos ciclos de criação e julgamento? E se a coluna geológica não registra evolução, mas sucessivos começos e fins? A teoria do intervalo não nega a ciência. Ela reinterpreta. Ela sugere que a Terra antiga é a Terra pré-adâmica, que os fósseis são remanescentes de mundos anteriores, que as catástrofes geológicas são registros de julgamentos divinos, que a linha do tempo científica e a linha do tempo bíblica podem coexistir se você entender que Gênesis 1 não é sobre criação original, mas sobre recriação. Não sobre primeiro ato, mas sobre ato de restauração. Não sobre o absoluto princípio, mas sobre nosso princípio. E o que veio antes ainda está enterrado sob camadas de tempo e silêncio. Capítulo 3. Os gigantes, que não deveriam existir. Gênesis 6, 4 introduz uma das passagens mais perturbadoras das Escrituras.
Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. A maioria das pessoas lê isso como história que aconteceu após Adão. Mas e se os Nefilim não fossem novidade? E se eles fossem eco de uma era anterior, ressurgindo após o dilúvio? A palavra Nefilim vem da raiz hebraica nafal, que significa cair. Os caídos. Não caídos moralmente, mas caídos literalmente. Seres que desceram, que vieram de cima, que não pertenciam à terra, mas invadiram. E Gênesis diz que eles existiam naqueles dias e também depois. Depois do quê? Depois do evento de Gênesis 6:2, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Mas a frase "e também depois" sugere que eles já existiam antes, que esse não era seu primeiro aparecimento, mas um reaparecimento. Números 13:33 confirma que os Nefilim sobreviveram ao dilúvio ou ressurgiram depois. Os espiões que Moisés enviou a Canaã relataram: também vimos ali os Nefilim, os filhos de Anak, que descendem dos Nefilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Esses gigantes aterrorizavam cidades inteiras. Eles dominavam regiões. Eles eram tão grandes que homens adultos pareciam insetos ao lado deles. Deuteronômio 2:10-11 menciona os Emim, um povo grande e numeroso, alto como os Anaquim, considerados também Refaíns, como os Anaquim. Deuteronômio 2:20-21 fala dos Amzumim, a outro grupo de gigantes. Deuteronômio 3:11 descreve a cama de ferro do rei Og de Bazã, medindo 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Isso é mais de 4 metros de comprimento. Não é exagero poético. É descrição física de anatomia não humana. Josué 15:13-14 relata que Caleb expulsou 3 gigantes de Hebrom, Sesai, Aimã e Talmai. Segundo Samuel 21:16-22 lista 4 descendentes de Rafa que foram mortos por Davi e seus homens. Um deles tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Outro carregava uma lança cuja ponta de ferro pesava 300 ciclos de bronze. Golias de Gate tinha mais de 2,90 m. Usava armadura que nenhum soldado normal poderia vestir. A escritura é clara. Gigantes não eram lenda. Eram realidade física. Eram ameaça militar. Eram anomalia biológica que desafiava a explicação natural. E a Bíblia repete várias vezes que eles foram destruídos, não porque eram apenas grandes, mas porque eram abominação. Eram produto de mistura proibida. Eram resultado de transgressão que violou a ordem criada. Eram a razão pela qual Deus ordenou a aniquilação completa de certas populações cananeias. Agora retorne à teoria do intervalo. Se houve um mundo antes de Adão, habitado por seres criados antes da humanidade adâmica, e se esses seres se rebelaram e foram julgados, o que aconteceu com eles? Foram todos destruídos completamente? Ou alguns sobreviveram nas sombras, esperando para ressurgir? E se os Nefilim pós-diluvianos não fossem novos híbridos, mas remanescentes genéticos de uma era anterior, DNA corrompido que persistiu através de linhagens ocultas? Textos apócrifos fornecem detalhes que a Bíblia canônica não elabora. O livro de Enoque descreve os vigilantes, 200 anjos que desceram no Monte Hermon e fizeram pacto de tomar esposas humanas. Seus filhos foram os gigantes que consumiram toda a produção da terra. Quando a humanidade não pôde mais alimentá-los, os gigantes se voltaram contra os humanos e começaram a devorá-los. Eles também se voltaram uns contra os outros, criando caos e derramamento de sangue.
Enoque 7, 3 a 6 diz: E elas conceberam e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. Estes devoraram todo o trabalho dos homens, até que os homens não puderam mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los, e começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros e beber o sangue. Enoque 15, 8 a 12 explica que quando os gigantes morreram, seus espíritos não foram para o Sheol como espíritos humanos. Em vez disso, permaneceram na terra como espíritos malignos, demônios que vagam sem corpos, procurando habitar e corromper. Isso explicaria por que Jesus e os apóstolos encontraram tantos espíritos imundos. Não eram apenas anjos caídos. Eram espíritos desencarnados dos Nefilim, ainda ativos, ainda hostis, ainda trabalhando para corromper a criação. Jubileu 5, 1 a 2, adiciona que apenas 10% dos espíritos dos gigantes foram permitidos permanecer ativos até o julgamento final. 90% foram presos, mas 10% era suficiente para causar devastação contínua. E se esses 10% operaram através da história, manipulando civilizações, inspirando o ocultismo, perpetuando a mistura genética proibida que produziu os Nefilim em primeiro lugar? A questão, então, não é apenas se os Nefilim existiram, mas se eles eram produtos da era pós-adâmica ou ecos de algo anterior. E se os filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens não estavam fazendo algo novo, mas repetindo algo antigo? E se Gênesis 6 não é o início da corrupção, mas a recorrência? E se o mundo pré-adâmico já havia sido corrompido da mesma forma, e é por isso que foi destruído em primeiro lugar? E agora, a verdade começa a aparecer. Uma verdade que explica por que Deus ordenou o genocídio, por que Ele inundou o mundo, por que Ele purificou Canaã com fogo. Não era crueldade arbitrária, era cirurgia necessária para remover câncer genético. E esse câncer não começou com Adão, começou muito antes. Capítulo 4. O livro que a igreja rejeitou. O livro de Enoque não está na Bíblia que você carrega, mas já esteve. Judas 14 a 15 cita Enoque diretamente. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre eles dizendo: Eis que o Senhor vem com 10 milhares de seus santos para executar juízo sobre todos. Judas não diz, segundo uma lenda antiga, ou conforme um mito. Ele diz que Enoque profetizou. Ele trata Enoque como escritura. Ele valida o livro que líderes religiosos posteriores removeram do cânone. Por que remover um livro que um apóstolo citou como autoridade? Porque Enoque revela demais. Ele nomeia os anjos caídos. Ele descreve suas ações em detalhes gráficos. Ele explica a origem dos demônios. Ele conecta a corrupção pré-diluviana a hierarquias espirituais que ainda operam. Ele fornece a cosmologia que torna o mundo espiritual compreensível demais. E sistemas de controle sempre preferem mistério à clareza, confusão à compreensão. A igreja etíope preservou Enoque. Eles nunca o removeram. Para eles, sempre foi escritura. E cópias descobertas nos manuscritos do Mar Morto provam que os essênios também o consideravam sagrado. Fragmentos de pelo menos 11 diferentes manuscritos de Enoque foram encontrados em Qumran, datando de antes do nascimento de Cristo. Não eram periféricos, eram centrais, eram estudados, copiados, preservados ao lado de Gênesis e Isaías. Enoque começa com visões do céu e da terra. Ele descreve a estrutura do cosmos de uma maneira que soa estranha para ouvidos modernos, mas que fazia sentido perfeito para pessoas antigas que entendiam cosmologia com base em revelação, não em telescópios. Ele vê os fundamentos da Terra.
Ele vê os cantos dos céus. Ele vê os portais onde o sol e a lua entram e saem. Ele vê os tesouros de neve e granizo. Ele vê as câmaras dos ventos. Não é primitivo. É descritivo de realidade que transcende percepção física. Enoque 6-11 detalha a descida dos vigilantes. 200 anjos, sob liderança de Semiasa, desceram no Monte Hermon, no ano 1000, de Jared, pai de Enoque. Eles fizeram juramento vinculativo de realizar seu plano, sabendo que era rebelião. Eles escolheram mulheres e as tomaram como esposas. Eles ensinaram às mulheres encantamentos, cortes de raízes e o uso de plantas. Eles ensinaram aos homens metalurgia, fabricação de armas, cosméticos, joias, astrologia e sinais celestiais. Enoque 8:1-3 lista os líderes e suas especialidades. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele ensinou sobre metais preciosos e como trabalhá-los. Ele ensinou às mulheres o embelezamento com pulseiras, ornamentos, antimônio para os olhos e pedras preciosas. Amazaraque ensinou feiticeiros e cortadores de raízes. Armers ensinou a solução de encantamentos. Baraquial ensinou astrologia. Cocabil ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. Asradel ensinou os movimentos da lua. Esse conhecimento não era neutro. Era proibido porque concedia poder além da capacidade humana de usá-lo sabiamente. Era perigoso porque abria portas espirituais que não deveriam ser abertas. Era corruptor porque acelerava desenvolvimento tecnológico sem maturidade moral correspondente. E é exatamente o que vemos hoje. Conhecimento explosivo sem sabedoria. Poder sem restrição. Capacidade sem caráter. Humanidade brincando com forças que não compreende, repetindo os erros dos dias de Noé. Enoque 9 descreve o clamor da terra. As almas dos que morreram clamam da terra ao céu. Anjos fiéis, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, observam o derramamento de sangue e levam o caso diante de Deus. Eles relatam a situação. Os vigilantes corromperam a criação. Os gigantes estão destruindo tudo, e a terra está prestes a ser completamente desolada. Deus responde com julgamento. Ele ordena que os vigilantes sejam presos até o dia do julgamento final. Ele ordena que os gigantes sejam incitados a se matar uns aos outros. Ele ordena que um dilúvio limpe a terra. Enoque 10:4-6 registra a ordem a Rafael. Vai, Rafael, e prende Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Abre o deserto que está em Dudael e lança-o lá. E coloca sobre ele pedras ásperas e pontiagudas. Cobre-o com trevas, e que ele permaneça lá para sempre. Cobre seu rosto para que ele não veja a luz, e no grande dia de julgamento seja lançado no fogo. Enoque 10:11-14 registra a ordem a Miguel. Vai, Miguel, prende Semiasa e seus associados que se uniram com mulheres e se corromperam em sua impureza. Quando seus filhos forem destruídos e eles virem a destruição de seus amados, prende-os por 70 gerações nas profundezas da terra, até o dia de seu julgamento e consumação, até que o julgamento eterno seja concluído. Então, serão levados ao abismo de fogo em tormento e prisão eterna. Agora conecte isso a outras escrituras. Judas 6 diz: E aos anjos que não guardaram seu domínio próprio, mas deixaram sua habitação apropriada, ele os tem reservado em cadeias eternas, sob trevas, para o julgamento do grande dia. 2 Pedro 2:4 diz: Porque se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão para serem reservados para julgamento. Ambos os apóstolos estão fazendo referência ao relato de Enoque. Eles conheciam a história. Eles a validaram.
Eles a incluíram em sua teologia. Enoque 15 explica por que os filhos dos vigilantes se tornaram demônios. Anjos são espíritos. Humanos são carne. Os gigantes eram híbridos. Quando morreram, seus corpos pereceram, mas seus espíritos permaneceram presos à terra. Eles não podiam ascender ao céu porque eram impuros. Eles não podiam descansar no Sheol porque não eram completamente humanos. Então vagam, buscam corpos para habitar, atormentam, enganam, corrompem. Eles são os espíritos imundos de que Jesus falou. Eles são os demônios que ainda operam hoje. Mas aqui está a questão mais profunda. Se os vigilantes desceram e corromperam a humanidade pré-diluviana, e se Deus destruiu tudo com um dilúvio, mas os Nefilim apareceram novamente após o dilúvio, o que isso significa? Significa que o dilúvio não resolveu o problema permanentemente. Significa que a corrupção persistiu. Significa que alguém após o dilúvio carregava a genética ou conhecimento que permitiu a ressurgência. E se essa corrupção não foi apenas pós-adâmica, mas remonta à era pré-adâmica? E se todo o ciclo se repetiu múltiplas vezes? E se estamos vivendo na última iteração de uma guerra que começou muito antes de Adão respirar? Capítulo 5. Quando os anjos caíram, Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 12 a 19 são as duas passagens que a tradição cristã conecta à queda de Lúcifer. Mas olhe mais de perto. Isaías está dirigindo sua profecia ao rei da Babilônia. Ezequiel está falando ao rei de Tiro. Então, por que teólogos veem essas passagens como descrições de Satanás? Porque a linguagem transcende qualquer rei humano. Ela descreve alguém que esteve no Éden, que foi querubim ungido, que caminhou entre pedras de fogo, que foi perfeito desde o dia de sua criação, até que iniquidade foi encontrada nele. Ezequiel 28, 13 a 15 diz: Você estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura: rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e ouro. A obra de seus tambores e pífaros foi preparada em você no dia em que você foi criado. Você era querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andou no meio de pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que iniquidade foi encontrada em você. Nenhum rei de Tiro estava no Éden. Nenhum rei de Tiro foi criado como querubim. Nenhum rei de Tiro caminhou entre pedras de fogo. Ezequiel está usando o rei terreno como tipo, como sombra, como reflexo de um governante espiritual por trás dele. E esse governante espiritual caiu. Ele foi expulso do monte de Deus. Ele foi lançado à terra. Ele foi lançado profanado das pedras de fogo. Sua beleza corrompeu sua sabedoria. Seu esplendor levou ao orgulho. E o orgulho levou à queda. Isaías 14, 12 a 14 diz: Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como você foi lançado à terra, e você que enfraqueceu as nações. Você disse em seu coração: Subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei no monte da congregação nos confins do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu farei. 5 afirmações de vontade autônoma contra a vontade de Deus. 5 passos de rebelião. Subir ao céu, exaltar trono acima das estrelas, sentar no monte da congregação, subir acima das nuvens, ser semelhante a Deus. Não era simplesmente ambição, era desafio, era insurreição cósmica, era a primeira guerra antes de toda a guerra humana. E essa guerra teve consequências físicas. Lucas 10, 18 registra Jesus dizendo:
Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Apocalipse 12, 7 a 9 descreve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram de volta, mas foram derrotados. Não havia mais lugar para eles no céu. O dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 4 sugere que 1/3 das estrelas do céu foram arrastadas com ele. Se estrelas representam anjos, então 1/3 das hostes celestiais se rebelou. Agora, conecte isso à teoria do intervalo. Se Lúcifer governava a terra pré-adâmica, e se sua rebelião trouxe julgamento, então Gênesis 1:2 descreve o resultado de sua queda. A terra tornou-se sem forma e vazia porque seu governante a arruinou. As trevas cobriram o abismo porque a luz foi removida. O julgamento caiu porque o pecado entrou. E sobre essas ruínas, Deus criou a humanidade adâmica, não como o primeiro experimento, mas como recomeço. Não como plano A, mas como plano de redenção após rebelião. Mas por que criar humanidade em terra já corrompida? Por que colocar Adão em planeta onde Satanás ainda operava? Porque a terra era campo de batalha. Porque a humanidade era a arma estratégica na guerra cósmica. Porque recuperar a terra de Satanás, através de seres feitos à imagem de Deus, era triunfo maior do que simplesmente destruir tudo e começar do zero. Deus não foge de batalhas, ele as vence. E a humanidade era o instrumento de vitória. Adão foi colocado no jardim não apenas para cultivar, mas para governar. Não apenas para manter, mas para expandir. Não apenas para viver, mas para conquistar. Mas Adão falhou, assim como Lúcifer havia falhado. E a serpente no jardim não era intrusa aleatória. Era o mesmo querubim caído, agora reduzido, agora buscando vingança, ou agora determinado a corromper o novo projeto de Deus. E ele conseguiu. Mas não completamente, porque a promessa de Gênesis 3, 15 garantiu que descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa descendência não era apenas linha genética, era Cristo. Era segundo Adão. Era Deus encarnado vindo recuperar o que o primeiro Adão perdeu. Então, a linha do tempo se torna mais clara. Primeiro, criação perfeita. Depois, queda de Lúcifer. Julgamento destrói o mundo pré-adâmico. Gênesis 1:2 registra o estado resultante. Deus restaura a terra. Ele cria Adão. Ele estabelece a humanidade como governante legítimo. Satanás tenta, Adão cai, mas promessa de redenção permanece. História prossegue através de Noé, Abraão, Israel, Davi, profetas, até Cristo. E Cristo desce, não apenas para salvar almas, mas para reclamar território. Não apenas para perdoar pecados, mas para esmagar a cabeça da serpente. Não apenas para redimir humanos, mas para recuperar o planeta. E quando o Apocalipse fala de nova terra, não está falando de criação totalmente nova. Está falando de restauração final. Está falando de círculo fechando. Está falando de criação retornando ao estado pretendido antes de Lúcifer se rebelar. Antes das trevas caírem. Antes da terra se tornar sem forma e vazia. A nova terra será como a terra original era antes de Gênesis 1:2. E humanidade redimida governará como Adão deveria ter governado. E Satanás será lançado no lago de fogo, nunca mais para corromper ou destruir. E o propósito eterno de Deus será cumprido apesar da rebelião, apesar da queda, apesar de toda oposição, porque Deus sempre vence. E você é parte dessa vitória. Capítulo 6. Os homens das cavernas eram outra coisa. Antropologia convencional pinta os homens das cavernas como nossos ancestrais primitivos,
subindo lentamente da ignorância para a civilização. Mas e se essa narrativa estiver invertida? E se os chamados homens das cavernas não fossem o início da humanidade, mas os restos? E se eles não fossem criaturas pré-históricas evoluindo para cima, mas sobreviventes pós-catástrofe regredindo para baixo? Escavações revelam que muitos sítios de cavernas contêm ferramentas sofisticadas ao lado de comportamento aparentemente primitivo. Pinturas rupestres em Lascaux, Altamira e Chauvet demonstram habilidade artística que rivaliza com arte moderna. Essas imagens não são rabiscos infantis. São obras de observação cuidadosa, conhecimento anatômico e técnica avançada. Como pessoas supostamente na infância cognitiva produzem arte tão refinada? A menos que não fossem na infância. A menos que fossem sobreviventes de civilização anterior, preservando fragmentos de memória cultural. A teoria do intervalo oferece explicação alternativa. Se houve civilização pré-adâmica que foi julgada, e se alguns seres sobreviveram degradados, eles não teriam cidades, linguagem escrita ou tecnologia. Eles teriam apenas sobrevivência. Eles viveriam em cavernas, não porque ainda não haviam inventado abrigos melhores, mas porque seus abrigos melhores foram destruídos. Eles usariam ferramentas de pedra, não porque ainda não haviam descoberto metal, mas porque suas fundições foram varridas. Eles seriam, em essência, sobreviventes de Apocalipse, não antepassados de civilização. Elias usou caverna como refúgio quando fugia de Jezabel. 1 Reis 19, 9 diz: ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Caverna não era lar primitivo, era esconderijo de emergência, era símbolo de medo, exílio e desolação. Da mesma forma, os chamados homens das cavernas podem ter sido exilados, não por escolha, mas por necessidade. Não habitantes originais, mas refugiados de catástrofe. Não início da humanidade, mas fim de outra humanidade. Esqueletos encontrados em cavernas frequentemente mostram características anatômicas que não se encaixam perfeitamente no modelo evolutivo. Alguns crânios têm capacidade cerebral maior que humanos modernos. Alguns ossos indicam força física excepcional. Alguns restos mostram evidências de doença, deformidade e condições que sugerem população em declínio, não em ascensão. Isso se alinha melhor com degeneração pós-julgamento do que com evolução progressiva. Gênesis 4, 14 registra o medo de Caim após ser amaldiçoado. Eis que me lanças hoje da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar me matará. Qualquer que me encontrar? Quem mais estava lá? Se apenas Adão, Eva, Abel morto e Caim vivo existiam, quem ele temia? A resposta padrão é que ele temia descendentes futuros. Mas o texto indica medo imediato, não futuro. Ele temia pessoas que já existiam, pessoas que não descendiam de Adão, pessoas da terra de Nod, pessoas remanescentes do mundo pré-adâmico. Gênesis 4, 16 a 17 diz: então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque, onde Caim edificou uma cidade. De onde veio a esposa? Como ele edificou cidade se estava sozinho? Cidade requer população. Cidade requer trabalhadores, recursos, organização. Caim não criou civilização do nada. Ele entrou em território já povoado e assumiu liderança. Ele se casou com mulher da terra de Nod. Ele construiu cidade com pessoas de Nod. E as pessoas de Nod não eram descendentes de Adão. Eram outra coisa. Agora considere os Refaíns, os Emins, os Amzumins. Deuteronômio os chama de povos antigos que habitavam a terra antes de Israel.
Eles são descritos como grandes, numerosos e fortes. Mas de onde vieram? Se toda a humanidade descende de Noé, e se os filhos de Noé povoaram o mundo pós-dilúvio, como gigantes ressurgiram tão rapidamente? A menos que genética gigante nunca tenha desaparecido completamente. A menos que alguma linhagem através de uma das esposas dos filhos de Noé carregasse DNA corrompido. A menos que a corrupção fosse mais profunda e mais persistente do que o dilúvio pôde limpar. Alguns sugerem que a esposa de Cam carregava a genética Nephilim. Outros propõem que a corrupção entrou através de outra linha. Seja como for, o fato permanece. Gigantes pós-diluvianos existiam. E eles não eram simplesmente humanos altos. Eram híbridos. Eram genética corrupta. Eram alvos de destruição divina. E Israel foi ordenado a aniquilá-los completamente. Não deixar sobreviventes. Não tomar despojos. Não fazer aliança. Por quê? Porque eles eram contaminação que ameaçava corromper a linha messiânica. Eles eram repetição do problema pré-diluviano. Eles eram evidência de que a guerra cósmica não havia terminado. Os homens das cavernas não eram nossos avós macacos. Eram testemunhos silenciosos de julgamento antigo. Eram ecos de mundo perdido. Eram avisos gravados em osso e pedra de que rebelião traz ruína. E quando arqueólogos os desenterram e os rotulam como evolução, estão perdendo a verdade. Estão lendo história ao contrário. Estão chamando o fim de começo. E ao fazer isso, perpetuam a mentira de que a humanidade está subindo, quando a realidade é que sem intervenção divina, humanidade sempre desce, sempre regride, sempre se autodestrói, porque o pecado não eleva. Ele degrada, e a única esperança de ascensão não é evolução, mas redenção. Não é processo natural, mas graça sobrenatural. E essa graça veio em Cristo, não para nos fazer evoluir, mas para nos restaurar ao que fomos criados para ser desde o princípio. Capítulo 7. A queda de Lúcifer e o mundo perdido. Ezequiel 28:14 chama Lúcifer de querubim ungido que cobre. O que isso significa? Querubins são guardiões. Eles protegem a santidade de Deus. 2 querubins cobrem a arca da aliança com suas asas. Querubins guardam o caminho para a árvore da vida após a expulsão de Adão. Ezequiel 1:10 descrevem querubins como seres com 4 faces, asas múltiplas e aparência de fogo. Eles carregam a presença de Deus. Eles executam seus propósitos. Eles são os mais altos da criação angélica. Lúcifer não era anjo comum. Ele era o querubim ungido. Ele tinha posição especial. Ele estava sobre o Monte Santo de Deus. Ele caminhava entre pedras de fogo. Ele era perfeito em beleza. Ezequiel 28:12 diz que ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele não era criatura menor. Ele era obra-prima. Ele era vice-regente. Ele era príncipe sobre a criação. E essa posição se tornou sua queda. Ezequiel 28:17 diz: Seu coração se exaltou por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. O pecado de Lúcifer não foi simples desobediência. Foi orgulho, foi autoexaltação, foi desejo de ser Deus em vez de servir a Deus. Isaías 14:13-14 revela suas 5 declarações: subir ao céu, exaltar seu trono acima das estrelas, sentar no monte da congregação, subir acima das nuvens, ser semelhante ao Altíssimo. Cada afirmação é movimento ascendente. Cada uma é tentativa de usurpar a posição de Deus. E cada uma é rebelião. Quando Lúcifer se rebelou, ele não se rebelou sozinho. Apocalipse 12:4 indica que sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Se estrelas representam anjos, então
Milhões de seres celestiais se juntaram à insurreição. Por que tantos o seguiram? Porque ele era persuasivo, porque ele era poderoso, porque ele pintou visão de autonomia que parecia melhor do que submissão, e porque anjos, como humanos, têm livre-arbítrio, e livre-arbítrio permite escolha, e escolha permite rebelião. A guerra no céu não foi metafórica, foi conflito real com consequências reais. Apocalipse 12, 7-8 diz: Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas eles não foram fortes o suficiente, e não havia mais lugar para eles no céu. O dragão foi derrotado, ele foi expulso, e ele foi lançado à terra, não para a prisão imediata, mas para exílio ativo, não para impotência, mas para oposição contínua. E a terra se tornou sua prisão e seu campo de batalha. Agora conecte isso ao intervalo. Se Lúcifer governava a terra antes de Adão, e se sua rebelião trouxe julgamento, então a terra pré-adâmica foi corrompida sob seu governo. Talvez ele tenha tentado criar sua própria versão de civilização. Talvez ele tenha experimentado com genética, misturando espécies, produzindo híbridos. Talvez ele tenha tentado fazer o que Deus faz, criar. Mas criação sem autoridade de Deus é perversão, é monstruosidade, é abominação. E Deus respondeu com julgamento. Jeremias 4, 23-26 descreve visão de julgamento futuro, mas a linguagem espelha Gênesis 1, 2 perfeitamente. Terra sem forma e vazia, céu sem luz, montes tremendo, nenhum homem, pássaros fugindo, terra fértil se tornando deserto, cidades derrubadas. Isso não é meramente simbólico, é descritivo de catástrofe literal. É o que acontece quando Deus julga. E se aconteceu no futuro profetizado de Jeremias, e se a linguagem corresponde a Gênesis 1:2, então aconteceu também no passado antes de Adão. E a causa foi rebelião de Lúcifer. Isaías 24:1 descreve julgamento futuro. Eis que o Senhor esvazia a terra e a assola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Isaías 24:19-20 continua: A terra será quebrada, será fendida, será abalada violentamente. A terra cambaleará como bêbado, balançará como rede de dormir. Sua transgressão pesará sobre ela, cairá e não se levantará mais. Novamente, linguagem de devastação total. E novamente, conexão com Gênesis 1:2. Terra vazia, transtornada, quebrada. Não criação original, mas destruição. Pedro confirma múltiplos julgamentos. Segunda, Pedro 3, 5-7 diz: Eles deliberadamente esquecem que pela palavra de Deus os céus existiram há muito tempo, e a terra foi formada da água e pela água, pelo que o mundo daquele tempo, sendo inundado com água, pereceu. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, estão reservados para fogo, guardados para o dia de julgamento e destruição de homens ímpios. Pedro fala de 3 mundos. Mundo que foi formado, Gênesis 1:1. Mundo que pereceu pela água, dilúvio de Noé. Mundo presente reservado para fogo, julgamento futuro. Mas espere, ele diz, o mundo daquele tempo pereceu. Qual tempo? O tempo do dilúvio. Mas e antes do dilúvio? Pedro parece estar ciente de que a terra passou por múltiplos estados: formação, destruição, restauração, destruição novamente e julgamento final pendente. Ele não está falando de uma única linha reta. Ele está falando de ciclos. E cada ciclo é marcado por julgamento. Então, a cronologia se torna Gênesis 1:1. Criação original. Lúcifer governa. Lúcifer se rebela. Deus julga. Gênesis 1:2. Terra desordenada e vazia. Gênesis 1:3-31. Restauração.
criação de Adão, queda de Adão, corrupção pré-diluviana, dilúvio de Noé, restauração pós-dilúvio, história continua, julgamento final futuro, nova criação eterna. E em cada estágio, o conflito entre Deus e Satanás, entre luz e trevas, entre obediência e rebelião, desempenha o papel central. Lúcifer não apenas caiu, ele arrastou o mundo inteiro com ele. Sua rebelião teve consequências cósmicas. Sua derrota não foi final. Ele ainda opera, ele ainda engana, ele ainda corrompe, mas sua sentença já está selada. Apocalipse 20, 10 declara seu destino. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Não há escape, não há redenção para ele, não há segunda chance, apenas julgamento eterno. E humanidade redimida testemunhará sua queda final, assim como testemunhamos sua queda inicial através das páginas da Escritura. Capítulo 8. Crânios gigantes e verdades enterradas. Museus ao redor do mundo abrigam artefatos que desafiam cronologias aceitas. Crânios com capacidade craniana desproporcional. Esqueletos de estatura anormal. Pegadas humanas fossilizadas ao lado de pegadas de dinossauros. Ferramentas encontradas em estratos geológicos que precedem humanos em milhões de anos, segundo datação convencional. Estruturas megalíticas que civilizações antigas, supostamente primitivas, não poderiam ter construído sem tecnologia avançada. A resposta padrão é reclassificar, reinterpretar ou descartar como erro de escavação. No final do século XIX e início do século XX, jornais americanos relataram descobertas de esqueletos gigantes em montículos funerários indígenas. Alguns mediam mais de 2,5 metros. Alguns tinham crânios alongados. Alguns tinham fileiras duplas de dentes. Relatórios vinham de escavações oficiais, não de caçadores de sensação. Instituições como o Smithsonian recebiam os restos para estudo. E então, eles desapareceram. Registros foram perdidos. Espécimes foram extraviados. Evidências sumiram. Conspiracionistas gritam encobrimento. Acadêmicos respondem com explicações racionais. Má catalogação. Perda acidental. Exagero jornalístico. Mas o padrão é consistente demais. Cada vez que evidência física ameaça a narrativa estabelecida, ela desaparece ou é reinterpretada. Não porque cientistas são malignos, mas porque paradigmas científicos resistem a mudanças. Porque carreiras são construídas sobre modelos aceitos. Porque admitir que a história humana é mais estranha do que pensávamos requer reescrever livros didáticos, revisar cronologias e reconhecer que culturas antigas sabiam coisas que perdemos. Gênesis 6, 4 e Números 13, 33 confirmam que gigantes existiram, não como lenda, mas como fato bíblico. Deuteronômio lista tribos gigantes. Josué registra sua destruição. Samuel descreve Golias e sua armadura. Crônicas menciona descendentes de Rafa com dedos extras. Se a Bíblia é verdadeira, então evidência física deveria existir. E ela existe. Mas ela é suprimida, não porque é falsa, mas porque é inconveniente. Baalbek, no Líbano, contém as maiores pedras moldadas já usadas em construção. A pedra da mulher grávida pesa cerca de 1.000 toneladas. A pedra do sul pesa 1.200 toneladas. Essas pedras foram cortadas, movidas e colocadas com precisão. Engenheiros modernos não conseguem replicar o feito com maquinário atual. Arqueólogos oficiais atribuem a construção aos romanos. Mas registros romanos não mencionam Baalbek. E a tecnologia romana não poderia mover pedras desse tamanho. Então, quem as construiu? E quando? E por quê? Pirâmides de Gizé foram supostamente construídas por Khufu,
em 2500 a.C., usando rampas de cobre, cordas e trabalho escravo. Mas cálculos mostram que seria necessário colocar um bloco de 2,5 toneladas a cada 2 minutos por 20 anos, trabalhando 24 horas por dia para completar a Grande Pirâmide no tempo alegado. Isso é improvável. Além disso, a precisão de alinhamento, ângulos e proporções matemáticas incorporadas na estrutura sugerem conhecimento avançado de geometria, astronomia e engenharia. Conhecimento que civilizações da Idade do Bronze supostamente não possuíam. Textos antigos de muitas culturas falam de deuses que vieram dos céus e ensinaram humanidade. Sumérios falam dos Anunnaki. Egípcios falam dos Neteru. Gregos falam dos titãs. Hindus falam dos devas. Nativos americanos falam dos gigantes. Todos descrevem seres maiores que humanos, mais poderosos, com conhecimento superior, que interagiram com a humanidade, tomaram esposas humanas e deixaram descendência. Esses relatos são notavelmente consistentes através de culturas separadas por oceanos e milênios. Ou todos mentiram da mesma forma, ou todos preservaram memória de eventos reais. O livro dos Jubileus, outro texto apócrifo, afirma que Noé orou para que os espíritos malignos fossem presos, para que não corrompessem seus descendentes. Deus concedeu que 90% fossem presos, mas 10% permanecessem ativos sob liderança de Mastema, príncipe dos demônios. Jubileus 10, 8-9 diz: amarre todos eles, mas deixe 1/10 deles permanecer diante dele, para que obedeçam a Satanás em tudo o que ele quiser fazer. Por que permitir que 10% permaneçam? Para testar a humanidade, para manter o conflito, para permitir que escolha continue. Se essas narrativas são verdadeiras, então a história humana não é evolução linear de primitivismo para civilização. É ciclo de ascensão e queda. Civilizações alcançam altos níveis de conhecimento e tecnologia, se corrompem e são destruídas. Sobreviventes regridem. Conhecimento é perdido. Milênios passam. Civilização é reconstruída. O ciclo se repete. E evidências físicas desses ciclos são os artefatos fora de lugar, os crânios gigantes, as estruturas inexplicáveis que desafiam cronologias convencionais. A Escritura avisa que nos últimos dias homens zombarão da verdade. 2 Pedro 3, 3-4 diz: nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles deliberadamente esquecem que o mundo pereceu pela água. Eles ignoram julgamentos passados, porque reconhecê-los significa reconhecer julgamento futuro. E reconhecer julgamento futuro significa accountability. E accountability exige mudança. E mudança é o que eles mais resistem. Então, evidências são enterradas, literalmente e figurativamente. Esqueletos gigantes desaparecem em arquivos de museus. Artefatos anômalos são rotulados como fraude sem investigação adequada. Estruturas megalíticas são atribuídas a culturas que não tinham capacidade de construí-las. E qualquer um que questiona a narrativa oficial é ridicularizado como teórico da conspiração. Não porque as perguntas são ilegítimas, mas porque as respostas são perigosas. Porque se a história oficial está errada, então autoridades que a ensinam perdem credibilidade. E controle depende de credibilidade. E é por isso que a verdade deve ser suprimida, não para proteger conhecimento, mas para proteger poder. Capítulo 9. A Guerra Invisível e a Terra.
como campo de batalha. Paulo escreve em Efésios 6:12: Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não estamos lutando contra pessoas. Estamos lutando contra hierarquias espirituais, contra estruturas de poder demoníaco, contra autoridades invisíveis que influenciam nações, culturas e indivíduos. E essa guerra não começou conosco. Ela começou antes de Adão. Ela começou quando Lúcifer se rebelou. E a terra é onde ela está sendo travada. Daniel 10 revela bastidores dessa guerra. Daniel jejua e ora por 3 semanas. Finalmente, um anjo aparece e explica o atraso. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar. O príncipe da Pérsia não era rei humano. Era entidade demoníaca designada para governar aquela região. E ele foi poderoso o suficiente para atrasar um anjo por 3 semanas, até que Miguel, o arcanjo, interveio. Isso revela a estrutura de governo demoníaco sobre nações. Cada região tem príncipe espiritual. Cada cultura tem influências demoníacas. E essas entidades não são fracas, são formidáveis. Daniel 10:20 continua: Agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. Príncipe da Grécia, outro governante demoníaco, outro oponente espiritual. A sucessão de impérios humanos reflete guerra espiritual subjacente. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Cada um tinha príncipe demoníaco. Cada um estava sob influência espiritual. E conflitos humanos eram extensões de conflitos celestiais. Reis pensavam que lutavam por território ou recursos, mas as verdadeiras batalhas eram por domínio espiritual, por controle de almas, por direção da história. Apocalipse 12:9 identifica o inimigo. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Ele engana todo o mundo, não apenas alguns, todo. Sua estratégia não é força bruta, é engano, é mentira embrulhada em meia-verdade, é perversão de realidade, é controle de narrativa. E humanidade cai repetidamente porque engano bem feito é invisível. Parece verdade, sente-se como sabedoria, e apenas aqueles com discernimento espiritual veem através dele. Agora aplique isso aos homens das cavernas. E se eles não fossem antepassados evoluindo, mas vítimas de guerra espiritual? E se eles fossem experimentos, híbridos, ou populações corrompidas por influência demoníaca? E se sua existência não fosse natural, mas resultado de interferência espiritual em genética humana? Gênesis 6 descreve exatamente isso. Filhos de Deus tomaram filhas de homens. Resultado: Néfilim, gigantes, híbridos. E Deus destruiu tudo com dilúvio, porque corrupção era irreversível. Mas corrupção retornou após o dilúvio. Números 13:33 confirma Nefilim pós-diluvianos. Como? Se todos exceto a família de Noé pereceram, como genética gigante sobreviveu? A resposta tem que envolver uma das esposas. Ou Noé não sabia que uma delas carregava DNA corrompido? Ou Deus permitiu que passasse para testar a humanidade pós-diluviana? De qualquer forma, a corrupção não foi totalmente eliminada. E Israel foi enviado para terminar o trabalho, para destruir os remanescentes e para limpar a terra de abominação. Josué 11:21-22 registra: Naquele tempo, Josué veio e exterminou os anaquins da região montanhosa, de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu completamente com suas cidades.
Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Apenas em Gaza, em Gate e em Asdod alguns ficaram. Por que tanta ênfase em destruição completa? Porque eles eram ameaça genética. Porque eles eram corrupção que ameaçava a linha messiânica. Porque se Israel se misturasse com eles, o plano de redenção seria comprometido. Apocalipse 12, 17 revela a estratégia de Satanás. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto de sua descendência. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele faz guerra contra a descendência, contra a linhagem, contra a genética. Por quê? Porque profecia prometeu que descendência da mulher esmagaria sua cabeça. Então ele tenta corromper a descendência. Se ele pode poluir genética humana, ele pode impedir o Messias. Se ele pode misturar carne humana com demoníaco, ele pode tornar a humanidade irredimível. E foi exatamente o que ele tentou fazer antes do dilúvio. E novamente após o dilúvio. E Deus respondeu com julgamento e guerra de extermínio. Mas guerra não terminou. Ela continua. Apocalipse 12, 12 avisa: Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele sabe que está derrotado. Ele sabe que seu tempo é curto. Mas ele ainda luta. Ele ainda corrompe. Ele ainda engana. E humanidade ainda é campo de batalha. Cada alma é território disputado. Cada mente é fronte de guerra. Cada escolha é ato de lealdade a um lado ou outro. E a maioria das pessoas não tem ideia de que está no meio de conflito cósmico. Elas pensam que estão apenas vivendo suas vidas. Mas cada decisão moral, cada crença aceita, cada valor adotado, alinha-as com o reino de luz ou reino de trevas. E a guerra final está chegando. E quando chegar, não haverá neutralidade. Apenas vitória ou derrota. Apenas Cristo ou anticristo. Apenas verdade ou engano. E a escolha que você faz agora determina de que lado você estará então. Capítulo 10. Caim e o povo, que já estava lá. Gênesis 4, 16 a 17. Levanta uma das questões mais intrigantes do livro. Então, Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome de seu filho, Enoque. 3 problemas imediatos surgem. De onde veio a esposa de Caim? Quem habitava a terra de Nod? Como Caim edificou uma cidade se estava sozinho? A explicação tradicional é que Caim se casou com uma irmã. Gênesis 5, 4 menciona que Adão teve outros filhos e filhas. Então, tecnicamente, Caim poderia ter se casado com um parente próximo. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele foi para Nod e lá conheceu sua esposa. Não que trouxe esposa com ele, não que voltou para buscar irmã. Ele foi para Nod e encontrou esposa lá. Isso implica que Nod já era habitado. Além disso, Gênesis 4, 14 registra o medo de Caim. Qualquer que me encontrar me matará. Quem ele temia? Se apenas Adão, Eva e Caim existiam após a morte de Abel, quem mais poderia matá-lo? A resposta padrão é que ele temia descendentes futuros, mas o texto indica medo imediato. Ele não disse, eventualmente alguém me matará. Ele disse, qualquer que me encontrar. Presente, imediato. Ele temia pessoas que já existiam, pessoas fora de sua família adâmica, pessoas em Nod. Agora considere a cidade. Cidades requerem população, requerem trabalho organizado, requerem recursos, planejamento e tempo. Caim não teria construído cidade para si mesmo. Ele teria construído abrigo, uma casa, uma tenda. Cidade implica comunidade, implica outras pessoas, implica que Nod não era deserto vazio, mas território povoado.
E Caim, fugitivo e amaldiçoado, entrou nesse território e assumiu liderança. Ele se tornou construtor, fundador, governante. Como? Porque ele trouxe algo que eles não tinham: conhecimento de Deus, experiência com sacrifício, habilidade em agricultura ou tecnologia. E ele usou isso para estabelecer domínio. A linhagem de Caim é fascinante. Gênesis 4, 17 a 22 lista seus descendentes: Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque. Lameque teve 3 filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Essa é civilização avançada. Não é primitivismo. É especialização. É cultura. É tecnologia. E aconteceu rapidamente. Muito rapidamente se Caim começou do zero. Mas não tão rapidamente se ele entrou em sociedade existente e a influenciou. Gênesis 4, 23 a 24 registra o cântico de Lameque. Adá e Zilá, ouvi minha voz. Esposas de Lameque, escutai meu discurso. Matei um homem por me ferir, e um jovem por me golpear. E se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Lameque é violento, arrogante, desafiador. Ele se vangloria de assassinato. Ele reivindica vingança multiplicada. Ele é o oposto de Sete, o filho que Adão teve para substituir Abel. 2 linhagens, 2 humanidades. Uma de Caim, corrompida e violenta. Uma de Sete, piedosa e fiel. Gênesis 4, 26 diz: A Sete também nasceu um filho, e lhe pôs o nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso marca divisão. A linhagem de Sete adora Deus. A linhagem de Caim não. E essa divisão persiste até Gênesis 6, 2, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Quem são os filhos de Deus? Alguns dizem anjos, outros dizem descendentes de Sete. Quem são as filhas dos homens? Alguns dizem humanas comuns, outros dizem descendentes de Caim. De qualquer forma, houve mistura, houve cruzamento, e o resultado foi corrupção. Mas retorne a Nod. Se Nod era povoado por pessoas não descendentes de Adão, então eles eram remanescentes do mundo pré-adâmico. Eles eram sobreviventes do julgamento de Gênesis 1, 2. Eles eram os homens das cavernas, os povos degradados, as tribos sem revelação divina. E quando Caim chegou, ele trouxe conhecimento de Deus, ainda que corrompido. Ele trouxe cultura adâmica, ainda que rebelde. E ele misturou as 2 linhagens, adâmica e pré-adâmica. E essa mistura pode ter sido parte do problema que levou ao dilúvio. Se essa interpretação estiver correta, então, humanidade não descende apenas de Adão. Humanidade é mistura. Alguns de linhagem adâmica pura, através de Noé. A outros de linhagem misturada através das esposas dos filhos de Noé. E talvez seja por isso que Paulo enfatiza que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todo ser humano, após o dilúvio, carrega a herança de Adão, caído e pecador. Mas alguns também carregam herança de Caim, e alguns carregam herança de Nod, e alguns carregam herança dos Nefilim. E toda essa corrupção genética e espiritual requer redenção que apenas Cristo pode fornecer. A terra de Nod não era apenas localização geográfica, era símbolo. Nod significa vagante ou errante. Era terra de exílio, terra de separação de Deus, terra de julgamento. E Caim foi para lá não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele escolheu autonomia sobre submissão. Ele escolheu construir sem Deus. E sua linhagem refletiu essa escolha. Mas Deus não abandonou a humanidade.
Ele preservou linhagem piedosa através de Sete. Ele protegeu a semente através de Noé. Ele garantiu que promessa de redenção sobrevivesse. E através de toda corrupção, toda mistura, toda rebelião, o plano de Deus avançou. Porque Deus não é surpreendido pelo mal. Ele o usa para cumprir seus propósitos. E no final, o mal será julgado, e justiça prevalecerá. E a terra será restaurada como era antes de Lúcifer cair, antes de Adão pecar, antes de Caim matar. E aqueles que pertencem a Cristo governarão com ele para sempre. Capítulo 11. A verdade que eles não querem que você saiba. Paulo avisa em 2 Timóteo 4, 3-4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Esse tempo chegou. Verdade bíblica é trocada por narrativas que fazem as pessoas se sentirem bem. Doutrina sólida é rejeitada em favor de mitos reconfortantes. E qualquer um que ousa proclamar verdade completa é rotulado como extremista, fundamentalista ou teórico da conspiração. Mas a Escritura adverte repetidamente que engano aumentará. 2 Tessalonicenses 2, 9-11 diz: A vinda do iníquo é segundo a operação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia operação de erro, para que creiam na mentira. Deus envia operação de erro, não porque é cruel, mas porque pessoas rejeitaram verdade repetidamente. Elas escolheram mentira, e Deus lhes dá o que escolheram. E elas acreditam no engano completamente, sem questionar. Agora, aplique isso à história humana. Se a teoria do intervalo está correta, se houve civilização pré-adâmica, se Lúcifer governou a Terra antes de Adão, se os Nefilim eram híbridos demoníacos, se os homens das cavernas eram sobreviventes de julgamento, por que isso não é ensinado amplamente? Por que pastores evitam o assunto? Por que teólogos rejeitam a teoria? Por que ela complica a narrativa simples? Por que ela levanta perguntas desconfortáveis? Por que ela desafia tradições? E por que admiti-la significa admitir que muito foi escondido ou perdido. Mas há outra razão. Satanás se beneficia do silêncio. Se a humanidade não sabe que houve guerra cósmica antes de Adão, ela não entende que ainda está em guerra. Se a humanidade não sabe que houve corrupção genética projetada para impedir o Messias, ela não vê tentativas modernas de corrupção genética pelo que são. Se a humanidade não sabe que Satanás já governou este planeta e quer governá-lo novamente, ela não reconhece sua estratégia atual. Ignorância é aliada do inimigo. Conhecimento é a arma do povo de Deus. Jesus disse em João 8, 32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não opinião, não sentimento. Verdade. Verdade objetiva. Verdade revelada. Verdade que liberta. E parte dessa verdade é compreender a história completa. Não apenas a versão editada. Não apenas os capítulos que são confortáveis, mas toda a narrativa, incluindo as partes que foram removidas, suprimidas ou esquecidas, porque essas partes explicam por que o mundo é como é, por que há tanto mal, por que há tanta corrupção, por que há tanta confusão e por que Cristo teve que vir. A história oficial pinta a humanidade como evoluindo de primatas, subindo de ignorância para a iluminação. Mas a Escritura pinta o oposto. Humanidade começou em perfeição, caiu em pecado e tem lutado desde então. Humanidade teve conhecimento, perdeu conhecimento e redescobre conhecimento lentamente. Humanidade teve acesso a Deus, perdeu acesso e agora
tem acesso restaurado apenas através de Cristo. Não é evolução, é involução seguida de redenção. Não é progresso natural, é queda seguida de resgate sobrenatural. Apocalipse 12, 9 diz que Satanás engana todo o mundo. Todo, não metade, todo. Então, se a narrativa oficial sobre origens humanas omite era pré-adâmica, omite queda de Lúcifer, omite Nefilim, omite corrupção genética, por que assumir que é acidental? Por que não considerar que é estratégico, que é parte do engano, que ocultar a verdade sobre o passado ajuda Satanás a controlar o futuro? Porque se a humanidade não sabe de onde veio, ela não sabe para onde está indo. E ela é facilmente manipulada por aqueles que controlam a narrativa. O apóstolo Pedro avisa em 2 Pedro 3, 5. Eles deliberadamente esquecem que pela palavra de Deus, os céus existiram há muito tempo, e a terra foi formada da água e pela água. Deliberadamente esquecem. Não ignorância acidental, esquecimento intencional. Porque lembrar significa accountability. Lembrar significa que Deus julgou antes e julgará novamente. Lembrar significa que comportamento tem consequências. E cultura moderna rejeita accountability. Ela quer autonomia. Ela quer liberdade de restrição. Ela quer fazer o que é certo aos seus próprios olhos. E reconhecer Deus como Criador e Juiz destrói essa ilusão. Então, a verdade é suprimida. Não apenas sobre criação, sobre tudo, sobre moralidade, sobre identidade, sobre propósito, sobre destino. Humanidade é alimentada com mentiras desde o nascimento. Evolução em vez de criação. Relativismo em vez de verdade absoluta. Hedonismo em vez de santidade. Materialismo em vez de espiritualidade. E aqueles que aceitam as mentiras vivem vidas vazias, sem significado, sem esperança. Porque mentiras não satisfazem. Apenas verdade satisfaz. Apenas Cristo satisfaz. Apenas reconciliação com Deus traz paz. Mas há esperança. Apocalipse 12, 11 declara: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Vitória é possível, não por força humana, mas pelo sangue de Cristo, não por sabedoria humana, mas por testemunho fiel, não por autopreservação, mas por disposição de morrer pela verdade. E essa é a chamada para todo crente. Não se conformar com o engano, não aceitar narrativa oficial cegamente, mas buscar verdade, estudar Escritura, fazer perguntas difíceis e proclamar a verdade completa, não importa o custo. A teoria do intervalo não é essencial para a salvação. Você pode ser salvo sem acreditar nela, mas ela abre entendimento. Ela conecta pontos que a teologia tradicional deixa desconectados. Ela explica anomalias que são ignoradas ou racionalizadas. Ela fornece contexto para a guerra espiritual que Paulo descreveu. Ela revela que a batalha é mais antiga e maior do que imaginávamos. E ela nos lembra que não estamos lutando sozinhos. A Miguel e seus anjos lutam conosco. Cristo já venceu, e o resultado final não está em dúvida. Satanás será derrotado, mal será julgado, criação será restaurada, e aqueles que permaneceram fiéis herdarão a terra renovada, não como espectadores, mas como co-herdeiros com Cristo, como governantes, como sacerdotes, como família de Deus para toda a eternidade. E essa é a verdade que vale a pena conhecer, a verdade que vale a pena proclamar, a verdade que eles não querem que você saiba, mas agora você sabe, e agora a escolha é sua: acreditar e agir, ou ignorar e continuar como antes. Mas lembre-se, verdade não pode ser desconhecida. E uma vez que você vê, você nunca mais vê o mundo da mesma forma. E isso é exatamente o que Deus pretendia.